bem-vindo ao primeiro vídeo do ano do canal Vencendo no Escritório. E hoje nós falaremos de um tema muito importante para quem está procurando emprego. Olá pessoal, nós estamos no começo do ano de 2016, um ano difícil para a economia brasileira, um ano que o país está em crise e muita gente, obviamente, por todos esses movimentos econômicos, acabou perdendo o emprego no final do ano passado e está em busca de um novo emprego agora para o começo desse ano. Assim como outras pessoas que buscam mudar de emprego ou por qualquer motivo ou a qualquer momento desejam uma nova colocação no mercado de trabalho. Sendo assim, resolvi fazer esse vídeo falando um pouquinho sobre entrevista de emprego. É um vídeo muito comum, se você colocar no YouTube, você vai encontrar dezenas de vídeos que tratam sobre esse tema, que ensinam como se portar em entrevista de emprego, mas eu acho bacana falar porque, como vocês devem ter percebido nos vídeos anteriores, eu uso uma abordagem não tão ortodoxa. A minha ideia é falar pontos que normalmente não estão nos clichês dos processos de entrevista de emprego, mas colocar coisas que você tem que ter claro, posições, formas de agir que você tem que ter muito claro no processo seletivo, que certamente te abrirão muitas portas para esses processos, ok? O primeiro ponto importante que você deve ter consciência no processo de busca de um novo emprego é que emprego você quer. Eu sei que muitas pessoas, quando estão na busca por uma nova colocação, estão até algum tempo desempregadas, acabam se colocando numa posição onde qualquer emprego interessa. O problema é que quando você manda essa mensagem para o mercado, que qualquer emprego interessa, você também está colocando para o mercado que você é qualquer profissional. E o mercado não quer qualquer profissional, ele quer bons profissionais. Portanto, é importante você ter claro, num primeiro momento, quais são as opções de emprego que te interessam, quais posições você tem interesse em trabalhar, em qual tipo de empresa, com qual salário, o que você pretende fazer nesses trabalhos, o que você pode carregar dos seus trabalhos anteriores para esses novos trabalhos. Você tem que ter uma clareza muito grande de para onde você quer ir, qual é o seu objetivo, qual é a sua meta. À medida que você tenha isso claro, à medida que você tenha isso com bastante objetividade, será muito mais fácil abrir as portas para o mercado de trabalho, porque você manda o currículo para as vagas certas, você procura as vagas nos lugares certos, você tem uma linguagem correta para as entrevistas e o seu currículo está modulado para aquilo que você quer fazer. Quando você coloca no seu currículo que o seu interesse é qualquer coisa e você se posiciona como a busca de qualquer coisa, automaticamente você terá grandes dificuldades de arrumar um emprego, porque ninguém está interessado em profissional que faz qualquer coisa. As empresas estão interessadas em profissionais que fazem coisas específicas e fazem bem essas coisas específicas, ok? O ponto 2 é com relação ao seu currículo. Ele é o seu cartão de visita para a empresa. Vamos lembrar o seguinte, que à medida que você está na busca de um novo emprego, à medida que você está na busca de uma nova oportunidade, a empresa não te conhece, ela não sabe quem você é, ela não sabe de onde você veio. Portanto, é vital que você, no seu currículo, consiga demonstrar brevemente quais são as suas características, suas qualidades, suas experiências, aquilo que você já fez de bom, aquilo que você desenvolveu, aquilo que você pode levar para a empresa. E esse currículo tem que estar muito bem elaborado. Eu poderia fazer um vídeo só explicando como fazer currículo, mas eu acho que isso é bobagem, é perda de tempo hoje em dia. O canal mais simples crie uma conta no LinkedIn, não é? O LinkedIn é uma rede social para quem não conhece, embora já seja bastante divulgado, difundido, mas para quem não conhece, o LinkedIn é uma rede social, assim como o Facebook, para fins profissionais. A diferença é que no Facebook, quando você monta o seu perfil, você coloca basicamente informações pessoais, enquanto no LinkedIn, o preenchimento do seu perfil nada mais é do que o preenchimento de um currículo, ok? E lá tem todos os campos necessários que você precisa preencher. A única coisa que você precisa fazer é redigir bem cada um desses campos. Mas você não vai ficar naquela briga de o que eu coloco, o que eu não coloco, quais pontos eu coloco, quais pontos eu não coloco. Você simplesmente entra no LinkedIn, preenche o seu currículo. Feito o cadastro no LinkedIn, você consegue emitir pelo próprio LinkedIn um arquivo em PDF desse currículo que você preencheu, já completamente estruturado e formatado. É uma mão na roda e você consegue ter um currículo pronto a qualquer momento. Além disso, se qualquer empresa a qualquer momento pedir o seu currículo específico, você não precisa mandar um arquivo em Word, você manda o link do seu LinkedIn. Isso vai garantir que ele acesse com maior profundidade, maior qualidade os seus dados e, além disso, numa estrutura muito mais amigável, numa visão no computador muito mais amistosa, que vai facilitar aí o seu a abertura de portas para você no que diz respeito ao seu currículo. Algumas pessoas
querem arrumar, vou dar alguns exemplos, a pessoa quer arrumar um emprego em logística, a pessoa quer arrumar um emprego em RH, a pessoa quer arrumar um emprego em gestão comercial, a pessoa quer arrumar um emprego em vendas, não é? E aí você olha o currículo dela, a única experiência que ela tem é caixa de supermercado. Veja, não há nenhum demérito em ser caixa de supermercado, mas eu não vou dar um emprego na minha empresa de assistente administrativo se a pessoa não tem absolutamente nenhuma experiência como assistente administrativo. Então é muito importante você vincular o seu currículo àquilo que você já fazia na outra empresa, não é? Então se você procura uma vaga em vendas, você tem que ter alguma coisa de vendas anterior. Se você procura a vaga em logística, você tem que ter alguma experiência de logística. Mesmo que, por exemplo, eu disse supermercado. De repente eu trabalhava no supermercado como repositor, não é? Repositor, se você conseguir entender o que são os processos logísticos, ele tem a ver com esse processo logístico. Você tem que modular o texto daquilo que você está colocando no seu currículo para vincular a temas logísticos. Você não vai colocar simplesmente lá, eu era repositor de supermercado. Não, eu conferi estoque, eu avaliava estoque, eu conhecia as fichas, eu identificava posicionamento de item no estoque e com isso eu levava para acondicionamento em áreas de varejo. Quer dizer, você muda o tom daquilo que você escreve e deixa ele mais factível e mais interessante para aquele que quer te contratar. Então você vincula o seu objetivo com as suas experiências anteriores. Mas Bertelli, eu não tenho experiência nenhuma no meu currículo, ou minhas experiências são absolutamente irrelevantes para as empresas. Não tem problema, eu vou dar uma sugestão para você. De fato, a falta de experiência é uma grande dificuldade no processo de recolocação. Ou você coloca um emprego com uma remuneração muito baixa para você começar a trabalhar naquela área, ou você simplesmente não acha, porque as empresas querem alguém com alguma experiência. Se você não tem experiência nenhuma, uma sugestão que eu já usei para mim, inclusive, e que já indiquei para alguns alunos meus e que usaram e que abriram portas, o que é muito bacana, é que você faça o seguinte: procure instituições de caridade, procure ONGs, procure empresas que não têm recurso para pagar o seu serviço e que também não têm recurso para pagar o serviço de ninguém, mas precisam de mão de obra. E, por exemplo, se você quer arrumar um emprego na área administrativa e não tem experiência nenhuma na área administrativa, bata na porta dessa empresa e diga: olhe, eu quero ganhar experiência, você não me dá um estágio não remunerado? A empresa te fornece um estágio não remunerado e de posse desse estágio não remunerado, você vai trabalhar 1 mês, 2 meses, 3 meses, sei lá quanto tempo você vai trabalhar nessa empresa, e com isso você vai criar todo um lastro de experiência prática que você pode colocar no seu currículo e a quem vá comprovar, porque se ligarem nessa instituição eles vão confirmar que você trabalhou lá e que você fez um bom trabalho. Mas Bertelli, é gratuito, não importa, o que a empresa está interessada é na experiência. Então se você tem a experiência, você pode demonstrar e você consegue abrir portas no mercado de trabalho na área que você deseja. O terceiro ponto é fazer o seu currículo chegar, né? As agências de emprego ainda funcionam? Funcionam em alguns casos. Leve seu currículo lá em boa qualidade, mas você não vai levar um currículo numa pasta e vai entregar uma folhinha. Não, leve seu currículo dobrado, com dobra comercial, num envelope, gravado com o seu nome bonitinho. Isso dá uma qualidade maior à entrega desse currículo. Mas mais do que isso, como eu disse, esteja no LinkedIn, procure, lá tem vagas. Entre nesses sites diversos de classificados online, vagas.com, Cato, Manager, quer dizer, entre nesses sites, se cadastre, alguns são pagos, outros não, veja o que vale mais a pena fazer o investimento. A maioria deles, os pagos, oferecem alguns dias gratuitos para testar. Ingresse nesses sites, não é? Abra as portas nesse site. Se você está na faculdade, procure os murais de emprego, quer dizer, não adianta você ter um bom currículo e ter experiência nesse currículo se você não faz esse currículo chegar às empresas. Você precisa abrir canais diretos e constantes para que esses currículos cheguem às empresas e que você consiga fazer com que elas conheçam as suas informações. Então, vital fazer com que os currículos cheguem aos nossos futuros empregadores. Como quarto ponto, a partir de todas essas preparações que eu expliquei, você finalmente recebeu aquela ligação tão importante, aquela ligação tão esperada, uma empresa te chamando para uma entrevista, o que é ótimo e é importante para você. A partir do momento que você recebeu a ligação dessa empresa, pegue o nome completo da empresa, veja em qual segmento ela atua, não é? À medida que o entrevistador te procura, você simplesmente diz a ele: oi, e qual é o nome da empresa? Você tem um site da empresa para eu conhecer melhor a empresa? Pega esse site,
vê qual é o segmento de mercado e pesquise na internet, leia sobre esse segmento de mercado. Isso vai te ajudar a chegar na entrevista de emprego muito mais preparado, conhecendo, já tendo respostas ensaiadas com base na sua experiência versus aquilo que a empresa faz no negócio dela. Então é importante que você conheça aquele que vai te entrevistar, saiba quem é, veja, conheça a história da empresa, veja o que ela faz, pesquise sobre o mercado dela, veja se ele está em ascensão, veja se não, tenha argumentos para discutir na entrevista de emprego com o seu entrevistador. Isso vai dar uma moral muito maior frente aos seus concorrentes para essa vaga. O quinto ponto, é importante parecer com o cargo que você deseja atuar. Se você quer uma vaga de assistente administrativo, vá de terno gravata, tenha sempre isso no seu guarda-roupa. Ah, mas eu não tenho terno e gravata, pelo menos uma camisa e calça social. Não dá para você querer buscar uma vaga em escritório e se vestir como se você trabalhasse com educação física, não é? Não dá para você querer uma vaga de gerente e se vestir como se veste um auxiliar de escritório, um office boy. Portanto, senhores, é importante compreender o seguinte: eu preciso parecer com a vaga que eu quero ter. Te digo mais, você tem que parecer um cargo ou 2 cargos acima da vaga que você deseja atuar. Isso vai garantir que a empresa te respeite, que o entrevistador respeite a sua conduta e perceba que você tem interesse em atuar e tenha perfil para atuar na vaga que você escolheu atuar. O sexto ponto, é importante lembrar que as informações estão na sua mão. Quer dizer, o entrevistador vai fazer perguntas e você vai dar respostas. Nunca ou raramente é ao contrário numa entrevista de emprego. Basicamente, o entrevistador pergunta e o entrevistado responde, não é? Se você responde, as respostas e o que será respondido está na sua mão. O que você vai falar é decisão sua, é você que define, é você que diz o que você vai falar. Portanto, é importante compreender, por isso que eu falei no ponto anterior que é tão importante se preparar para aquela empresa. Mas mais do que se preparar para a empresa, você tem que se preparar para a entrevista. É como se você de fato ensaiasse. Você conhece o mercado, você conhece a empresa, você conhece o que você faz. Quais são as possíveis perguntas que o entrevistador fará para você? É vital que você saiba e conheça essas perguntas, que você consiga visualizar e pensar nessas perguntas. Por quê? Porque você consegue ensaiar respostas. É óbvio e é evidente que nem sempre o entrevistador não vai fazer perguntas que você não ensaiou. Mas à medida que você se preparou para isso, a chance de você dar respostas contundentes é muito maior. É como numa prova. De repente o professor não colocou lá exatamente a pergunta que você estudou. Mas o fato de você ter estudado tanto as adjacências daquela pergunta aumentam em muito a possibilidade de você dar uma resposta certa. Por isso, se prepare, ensaie, pense quais as possíveis perguntas. Isso certamente abrirá muitas portas para você no processo de entrevista. O sétimo ponto é só uma dica, né? Muitas vezes nós ensaiamos para a entrevista de emprego e quando chegamos lá estamos nervosos, né? Eu dei algumas dicas falando que não fique nervoso, tenha segurança, a resposta está na sua mão, mas um pouquinho de nervosismo sempre estará ali presente. E uma coisa que já vi acontecer e que é um problema para o entrevistado ele responde a primeira pergunta, ele responde a segunda pergunta, mas de repente na terceira pergunta o entrevistador faz uma pergunta que ele não sabe responder, que ele não tem a menor ideia. Ele dá uma gaguejada, tenta enrolar o entrevistador e ali imediatamente ele se sente inseguro, desmorona tudo aquilo que ele ensaiou e dali pra frente a entrevista é um fiasco. Não faça isso, você não tem que saber tudo. Se o entrevistador fez uma pergunta, você respondeu bem, fez a segunda, você respondeu bem, e a terceira você não sabe, você dê a sua opinião, e se você não sabe o que falar, você fala simplesmente não domina esse conteúdo e responda a quarta. Aí você vai falar para mim o seguinte: mas Bertelli, se ele me fez 6 perguntas, eu não sei responder 5. Significa que você não se preparou bem para a vaga ou você não tem domínio de informação ainda para aquela vaga. É parte do jogo. Se prepare melhor e na próxima você vai melhor, tá certo? Portanto, não enrole. Se você não sabe responder, você não sabe responder, mantenha a sua conduta, mantenha a sua postura ereta, continue com aquilo que você ensaiou e tente fazer o melhor possível até o final da entrevista. E por fim, demonstre interesse no emprego. Depois de ter feito uma ótima entrevista, ter se preparado, ao final da entrevista, dê novamente um aperto de mão firme no seu entrevistador,
Fale para ele que você está de fato interessado na vaga, que se você tiver a oportunidade de continuar naquele processo, você quer continuar, você está à disposição da empresa para o momento que ela quiser te chamar para entrevista. Você demonstra para ela que se você for contratado, se eles escolherem você, eles não vão se arrepender. Mas não seja bajulador e não demonstre desespero. Apenas uma conduta firme. Olha, tenho muito interesse nessa vaga, agradeço muito pela oportunidade, estou à disposição para novas entrevistas e posso te garantir que vou fazer o meu melhor, que se eu for contratado, farei o meu melhor para ajudar a empresa a crescer, porque eu quero crescer junto com essa empresa. Pronto, é uma frase bacana, mas que dá um fechamento bem interessante para esse processo. Bom, espero que com essas dicas você consiga abrir as suas portas, consiga uma nova colocação e consiga ser feliz na sua carreira, ganhando o que você merece ganhar e trabalhando o que você merece trabalhar, ok? Obrigado pela atenção, sucesso, boa sorte, vamos todos vencer no escritório e se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos, ajude outras pessoas a se recolocar no mercado, dê um joinha aqui no vídeo, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Até o próximo vídeo.